Pessoal, bom dia. Eu coloquei aqui os programinhas que vocês deveriam ter feito aí em Pascal, para eu explicar um pouquinho, para relembrar os comandos em Pascal, né. Vejo que vocês têm bastante dificuldade, e tem que estudar, pessoal, não só com os programas que eu passo, que são poucos, né. Eu tinha mandado uma apostilinha no início do ano, vou mandar novamente, tá. Então o primeiro programa, né, é para calcular a idade da pessoa atual e a idade da pessoa em 2050. Lembrando que o programa ele tem uma estrutura básica, então aqui eu tenho o nome do programa, então tem que ter essa estrutura, tá, essa estrutura é básica, não pode colocar lá, ah, o código sem o nome, então tem que ter o nome do programa, a declaração de variáveis em seguida, begin é o início, end é o final, certo? Então, as variáveis, elas vão armazenar os dados que são necessários para fazer o cálculo. Então, lembrando que eu preciso ter a palavrinha reservada var e depois colocar os nomes das variáveis. Então, eu vou colocar nomes que me lembrem o que elas vão armazenar. Lembrando que variáveis são endereços na memória do computador, certo? Então, aqui eu vou precisar uma variável para armazenar o ano atual, uma variável para armazenar o ano de nascimento da pessoa, uma variável para armazenar a idade atual, que vai ser calculada, e uma variável para armazenar a idade em 2050. Todas do tipo inteira, que vai ser integer. Lembrando que ao final de cada comando a gente põe um ponto e vírgula, tá? Se eu não colocar, fica errado, né? O programa nem roda por causa desse ponto e vírgula. Então, aqui, início do programa, begin. Dois comandos básicos. Write é o escreva, read é o leia. Então, se eu quero exibir alguma coisa na tela do computador, é o write. Se eu quero permitir a entrada de dados via teclado, é o read, com a respectiva variável. Então, write. Write o quê? Eu preciso que a pessoa saiba o que ela tem que fazer. Então, digite o ano atual. Leia o ano atual, read o ano atual. Então, na hora que a pessoa digitar 2020, vai ficar armazenado nessa variável aqui. Então, pedi para que digitasse o ano atual, eu pedi para que digite também o ano de nascimento, que vai ficar armazenado em ano de nascimento. Então, read ano de nascimento. Aí, agora eu vou fazer o cálculo. Então, a minha variável idade atual vai receber, lembrando que o recebe é o 2 pontos igual, vai receber o ano atual menos o ano de nascimento, ponto e vírgula. Depois, a minha variável idade 2050 vai receber 2050, o número mesmo, né, menos o ano de nascimento que foi digitado pelo usuário, certo? Eh, Lembrando que, nomes de variáveis, né, eu posso estar colocando um underline, tá, o que eu não posso é deixar espaço em branco, certo? Feito isso, eu vou exibir. Então eu vou exibir o quê? A idade atual e a idade em 2050. Na hora de exibir, ó, eu posso estar misturando texto com variável, lembrando que texto eu coloco entre apóstrofos, vírgula e a variável que eu quero exibir. Mesma coisa aqui, write, idade em 2050, e a minha variável que está armazenada a idade em 2050. Então eu vou executar para vocês verem. Apesar da tela ficar pequenininha, né. Então, digite o ano atual, 2020. Digite o ano de nascimento, vou colocar 2000. Idade atual 20, idade em 2050, 50 anos. Aqui, ó, ficou tudo junto. Como que eu faço para colocar cada um numa linha? É o write LN, tá? Então, com isso, né, eu consigo exibir cada um numa linha, porque o write LN, ele vai colocar cada um numa linha
diferente. Então, digite o ano atual, 2020, digite o ano de nascimento, 2000, idade atual, 20, idade em 2050, 50, certo? Vamos agora para o segundo. O segundo é mais simples ainda, tá? Então, a estrutura básica, nome do programa, as variáveis. Eu vou precisar de uma variável para armazenar o custo do espetáculo, uma variável para armazenar o convite, o preço do convite e a quantidade que vai ser calculada, porque eu quero saber quantos convites devem ser vendidos para que o custo do espetáculo seja pago, né, seja alcançado, tá? Poderia ser inteiro aqui, mas como eu vou fazer uma operação que envolve os 3, ele não vai deixar se eu colocar quantidade inteira e custo e convite real, vai dar erro, tá? Então eu coloquei tudo real, tá? Porque custo e convite são preços, né, são valores monetários, né, então tem casas decimais, então a gente tem que colocar real, certo? Então, ó, início do programa, eu vou pedir para que entre com o custo do espetáculo, né, e eu vou ler esse custo via teclado, tá, a pessoa vai digitar o custo, tá, custa R$ 20.000 o espetáculo, custou. Vou entrar com o preço do convite, então por isso as mensagens para a pessoa saber o que que ela tem que digitar primeiro. Então, vai ficar armazenado aqui em convite, custa R$ 50 o espetáculo. E aqui o cálculo, o processamento, então a quantidade vai receber o custo dividido pelo convite. Ó, aqui eu esqueci do ponto e vírgula, tá? E vou exibir o quê? Vou exibir esse processamento, essa variável quantidade, que daí eu vou saber quantos convites precisam ser vendidos, certo? Vou executar. Entre com o custo do espetáculo, R$ 20.000. Entre com o preço do convite, 50. Então, vou precisar vender 400 convites, certo? Então é isso, pessoal. É fazendo, é corrigindo os erros que vocês vão aprender, tá? Como eu vi que vocês têm bastante dúvida, eu vou passar mais programinhas básicos, assim, para vocês fazerem, tá? E não deixem de perguntar, não fica copiando o código da internet, porque às vezes vocês estão copiando código que não tem nada a ver com estrutura if, que eu não ensinei ainda, que não precisa nesse caso, com estrutura for, que também não precisa, porque são programas simples, né, vocês têm que pegar essa lógica de entrada, de saída, de processamento, para depois a gente ir para os outros comandos, tá bem? Então façam aí, quem já fez, corrija, tá, e me devolva, quem não fez, faça, me mande, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.